Ei, sejam bem-vindos ao Contracapa. Meu nome é Felipe. Se você gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E chegamos ao final de mais um mês. Terminamos janeiro, então 2022 já começou oficialmente. Para quem está esperando, só passar as férias, né, de janeiro. E eu vou trazer para vocês hoje quais foram as minhas leituras, então, do primeiro mês do ano. Foram 4, não é nada tipo muito wow. Eu fiz um vídeo, eu postei um vídeo essa semana mesmo, na segunda-feira, e vocês comentaram falando, eu li 10, eu li 15, eu falei, cara, como é que vocês conseguem ler tanto livro assim? Mas eu li 4, né, vocês estão acompanhando os vlogs, vocês sabem que esse mês está sendo um mês muito importante na nossa vida, um mês muito de mudanças. Então, eu li 4, são livros bons, então eu fiquei feliz com as minhas leituras. Vamos lá, o primeiro é Os Reis do Wild, que é uma fantasia muito, muito divertida. Eu fiz uma resenha aqui no canal onde eu entrei mais por que é tão divertida assim, mas basicamente é uma fantasia épica onde a gente está em uma realidade que existem grupos de mercenários que a função deles é batalhar contra monstros e coisas do tipo, e eles acabam adquirindo um status de rockstars, né, de bandas super famosas por eles serem aptos a matar e ir atrás desses monstros, né? Então não é raro ter grupos de mercenários que são super famosos nesse mundo, que todo mundo conhece, quando eles fazem tour, né, pelas cidades, o povo ir lá acompanhar e tal. E a gente está nessa realidade e a gente tem um grupo que é o mais famoso que já existiu, que chama Saga. E esse grupo ele fez muito sucesso durante muito tempo, só que aí, eventualmente, os integrantes acabaram se aposentando. E a gente acompanha o Clay, que é um desses integrantes dessa banda Saga, né? Eles chamam mercenários como banda. Então, dessa banda Saga que eventualmente se aposentaram. Então, o Clay, a gente acompanha o Clay ali na vida rotineira dele, numa vila, numa cidadezinha menor, onde que um dos outros integrantes acaba chegando para ele falando, Clay, eu tô com um problema, a minha filha tá seguindo nossos passos de mercenário e tal, e ela tá meio presa num lugar, a gente precisa ajudar ela. E aí o Clay fica nesse, puta, será que eu vou, não vou? Acaba indo, e aí a partir daí que se desenrola a nossa história. Então, Reis do Wild é o primeiro livro que eu li agora em janeiro de 2022. O segundo livro que eu li esse mês foi O Pistoleiro, que é o primeiro livro de uma série extensa do Stephen King chamada A Torre Negra. O Pistoleiro é o primeiro de 7, então é o começo, é o início ali daquela jornada. Que eu fiz também uma resenha aqui no canal, né, que eu entrei um pouco mais a fundo na história, mas muita gente falou também que o livro não funcionou muito para eles e tal. E para mim faz todo sentido, porque esse livro é um livro introdutório, é meio infodump, né? Ele joga muita informação sobre esse mundo. E é um livro onde que a gente aprende necessariamente sobre o Roland, que é o nosso protagonista, né? Então, começa num mundo meio... Você não sabe se é a nossa realidade, se é um mundo paralelo, se é pós-apocalíptico, se não é, o que está acontecendo. E a gente começa a acompanhar o Roland e ele meio que vai trazendo lembranças, onde que vai construindo o personagem. E o primeiro livro é basicamente isso, a gente meio que conhece o nosso protagonista para eventualmente na série da sequência. Então, se você encara esse livro como um livro único, né, tipo, deixa eu ver, deixa eu sentir sobre o que é a história, você pode acabar ficando bastante frustrado ou frustrada, porque esse primeiro livro é como se fosse um prólogo para a história mesmo que vai entrar a partir do segundo livro, que eu vou ler agora em fevereiro, que é A Escolha dos Três. Então, o segundo livro que eu li esse mês de janeiro foi O Pistoleiro, escrito por Stephen King. Aí, beleza. Aí, o que eu fiz? Eu li pela primeira vez dessa minha vida de adulto, mangá. E eu escolhi para ler o mangá Vinland Saga, escrito por Makoto Yukimura. E eu fiz, inclusive, um vlog de leitura que saiu ontem, mostrando tudo que eu ia aprendendo, reaprendendo sobre o mangá, cada nuance que eu achava muito interessante de mangá, que, puta, eu li mangá o quê? Eu era adolescente quando eu li, então faz muito tempo e eu reaprendi a ler, não no sentido de, tipo, vai da direita para a esquerda, isso que eu já sabia, mas tem vários elementos adicionais em história de mangá, onde que eu tinha esquecido completamente como valoriza a história. E eu falei isso lá no vlog de ontem, inclusive. E o que é o Vinland Saga, né? Vinland Saga, a gente acompanha Thorfinn. Thorfinn, ele é um filho de um guerreiro viking
que era tipo muito, muito foda. Só que esse guerreiro viking, eventualmente, ele falou, puta, eu cansei de guerra, vou fugir aqui desse batalhão para ter uma vida pacata em algum lugar. Acontece que, eventualmente, muitos anos depois, eles meio que descobrem que esse guerreiro tá vivo e eles vão lá meio que falar, guerreiro, você tem que voltar pro nosso batalhão e tal, a gente tá sendo super de bom tom aqui com você, porque na verdade você deveria ser morto, porque você abandonou nosso batalhão viking e tal, e fala, puta, tá bom. E aí o Thorfinn, que é o filho, que é super impressionado pelo pai, vai atrás do pai e meio que entra ali no meio dessa aventura, que é o Vinland Saga. Então o mangá Vinland Saga foi uma experiência muito, muito interessante que eu trouxe aqui para janeiro. E eu gostei demais também. E essa é a minha terceira leitura deste mês. E para finalizar o mês, eu li o segundo livro de uma trilogia que eu já estou devendo desde o ano passado, que é O Portão do Obelisco. A trilogia é Terra Partida, escrita por N.K. Jemisin. E o primeiro livro, né, é A Quinta Estação. Tem resenha aqui no canal também se quiser ver. E aqui o Portão do Obelisco é a sequência da A Quinta Estação. E vou te dizer que eu não gostei tanto de quanto eu gostei da Quinta Estação. Porque a estrutura do livro é diferente. A Quinta Estação, a gente é apresentado nesse mundo onde tem orógenes, que são pessoas que conseguem manipular aspectos terrestres, no sentido de, tipo, elevar uma rocha, esfriar o tempo e fazer neve, sabe? Tipo, pessoas conseguem manipular os aspectos terrestres, fazer furacão, tornado, esses tipos de coisas. E o primeiro livro, a gente acompanha 3 linhas temporais diferentes e a gente aprende como que funciona a vida de um orogene, né? Desde quando descobre que é orogene mesmo, é uma pessoa mais adolescente para jovem adulto nessa vida de orogene, e a Essun, que é a nossa protagonista, que é a premissa do livro, inclusive, que é uma mulher mais experiente ali de 40 e poucos anos e como que ela lida nessa realidade que ela vive naquele momento. E o Portão do Obelisco tem uma estrutura muito menos dinâmica, posso dizer, e teve alguns momentos que foi bem cansativo para eu forçar a leitura e para dar sequência. Então, O Portão do Obelisco foi o 4º livro que eu li agora em janeiro. Lógico que eu vou ler ainda O Céu de Pedra, que é o 3º que está aqui, para fazer a análise completa para vocês. Tem elementos muito, muito positivos, mas esse livro foi meio cansativo para dar sequência. E essas foram minhas leituras de janeiro. Não foi nada tipo muito 10 e 15 que vocês postaram no comentário do vídeo passado, mas foram leituras que eu gostei bastante e leituras que me apresentaram mundos e experiências muito, muito marcantes para mim. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ver você no próximo.